Bom dia. Bom, tô gravando esse vídeo no dia 19, às 8 horas da manhã, então pode ser que hoje nenhuma mulher vai aparecer. É um sábado e só eu mesmo para acordar cedo e querer fazer essa live. Bom, eu vou falar como se todas estivessem aqui, se for entrando alguma mulher, aí eu vou respondendo as mensagens. Se não, vocês vão ver esse vídeo, você vai poder ver esse vídeo por muito tempo ainda. Hoje o tema é sobre a sexualidade e o sexo, né? No desafio de ontem com as mulheres, a gente fez um pouquinho do pensamento do que é uma sexualidade, o que é o sexo. Quando eu falo a palavra sexo e quando eu falo a palavra sexualidade, o que reverbera para cada mulher. E eu percebi que a sexualidade, apesar de nós estarmos num grupo de desafio da sexualidade, né, culto à sua sexualidade, ainda é muito intrínseca para as mulheres, ainda há uma grande dificuldade. O que é realmente, não só para as mulheres, mas eu acho que para um todo da sociedade, o que é realmente a sexualidade, né? Então eu vou passar aqui para vocês alguns pilares da sexualidade. A gente vai conversar então hoje sobre um pouquinho da diferença entre o sexo e a sexualidade. Para começar, a sexualidade ela começa logo quando a gente nasce. A nossa sexualidade ela é o nosso corpo, ela está envolvida no nosso corpo. Então nós já viemos ao mundo através da sexualidade. Primeiro porque existe o ato sexual entre o meu pai e a minha mãe para que eu seja concebida. Então, neste momento já estamos ali num ápice de sexualidade. Se a gente for ver psicanaliticamente, Freud fala muito sobre sexualidade, fala muito sobre o falo. Ele fala, eu não vou entrar numa aula de psicologia aqui para vocês, nem nada disso, não é o intuito, mas a gente percebe que Freud, que é o pioneiro, fugiu a palavra, Freud, que é o pioneiro, né, da psicologia, e o pai da psicologia, ele começa a falar sobre psicologia justamente através da sexualidade. Ele começa a explicar o nosso comportamento humano através das coisas da sexualidade. Então, existe aí uma fase que é observada entre as crianças, mais ou menos por volta dos 3 anos, onde elas têm muita curiosidade em tocar as partes íntimas, né? Então a menina, ela rela na periquita e olha, periquita, vagina, vulva, o que quer que você nomeie. Os meninos, eles olham para o pênis, eles tocam o pênis, eles têm uma curiosidade, eles ainda entram numa fase onde eles começam a descobrir por que a mãe tem, a não tem e o pai tem, por que ele tem, o menino tem o peru e a mamãe não tem. E aí começa, então assim, dentro da psicanálise existe todo um conceito explicativo, né, de estudo para com essas fases, né, que eu não vou entrar aqui para vocês, nada disso. Mas a ideia é que realmente, assim, não tão voltada como o Freud coloca, mas a nossa sexualidade, ela está, assim, a todo tempo dentro da gente, a todo tempo dentro do nosso corpo. Então, a nossa sexualidade, primordialmente, é o nosso corpo. Então, a minha vida é sexual. A minha vida tem uma sexualidade. A sexualidade, ela é o respirar do meu corpo. Elas são as células que me movem, que me dão prazer, que me dão tesão. E isso não quer dizer que eu tenho tesão apenas com o ato sexual. Muitas vezes, uma pessoa que está trabalhando, ela tem um tesão tão grande pelo trabalho dela, ela tem um prazer tão grande de fazer o que ela faz. Isso sim também é sexualidade. Isso também é estar de bem com a sua sexualidade, tá? Só que não tem como a gente ter uma vida separada sexualmente da profissional. Não, a nossa vida está em conjunto. Então, se por acaso eu tenho muito prazer, muito tesão no profissional, mas em casa não tenho nenhum tesão, não tenho nenhum tesão com o meu marido, com o meu companheiro, bom, eu preciso dar uma olhada aí se eu não estou mandando toda a energia minha sexual para a área do trabalho. Eu preciso dividir essa energia.
Mesmo que eu tenha muito tesão com uma coisa, eu preciso dividir ela para outras coisas também. Então, eu preciso saber equilibrar isso. A grande diferença entre o sexo e a sexualidade é que, assim, o sexo, nós fazemos sexo com uma outra pessoa. Então, nós precisamos de uma troca. O sexo é uma troca. Ele precisa de um companheiro para que seja ser realizado esse sexo. Não existe eu fazer sexo sozinha comigo, né? Eu posso me tocar, eu posso me amar de uma outra maneira, mas não como sexo, tá? Então, o sexo, ele precisa de uma segunda pessoa. Então, o sexo precisa de outra pessoa. A gente faz uma troca e nós, do nosso corpo, das nossas emoções e tudo mais, da nossa cumplicidade. E ali naquela troca se faz o sexo. Quando eu falo para você sobre sexualidade, a sexualidade é diferente. Bom dia, Alessandra! Que bom que você entrou. Já estou aqui falando, tá? Então você vai acompanhando aí. E qualquer dúvida, qualquer coisa, você vai falando, tá? Eu tô falando agora sobre a diferença entre o sexo e a sexualidade. Como eu disse, o sexo, ele precisa de uma outra pessoa. Então, para fazer sexo, eu preciso ter uma outra pessoa envolvida, uma troca. Eu preciso de um companheiro para fazer uma troca sexual. A sexualidade, ela está voltada para o meu corpo, para os meus sentimentos, para as minhas emoções. Então, todos nós temos uma sexualidade. Nós podemos ter uma sexualidade ativa, uma sexualidade passiva. E aí, a gente entra aí na sexualidade ativa, por exemplo. Sexualidade ativa é quando eu realmente estou com prazer, eu tenho prazer em viver, eu tenho prazer, como eu disse antes, no meu trabalho, eu tenho prazer no meu ato sexual com o meu companheiro, eu tenho ali um contato de prazer. E a sexualidade passiva é quando eu estou no meu corpo, né, porque nós estamos vivos, mas eu não vivencio isso, eu não vivencio a minha sexualidade de nenhuma maneira. Né? A gente pode observar também, por exemplo, que ou mesmo alguém que não tenha relação sexual, ela pode ter uma sexualidade ativa, porque a sexualidade dela é esse prazer da vida, a sexualidade dela é esse prazer no corpo, não é exatamente se tocar, se dar prazer com o toque apenas, não, a sexualidade, ela faz com que ele brilhe dos olhos, né, que ele tenha um tesão por algo. Por exemplo, quando eu estou dando palestras, até teve uma vez que eu dei palestra ano passado, dei uma palestra para adolescentes falando sobre sexualidade. E foi aí que eu lembrei que eu gostava muito sobre sexualidade, eu já tinha curso de sexualidade e quis voltar esse trabalho para as mulheres. Mas quando eu fui fazer essa palestra, eu fiz essa palestra sem querendo fazer a palestra, lógico, o professor me convidou, eu achei o máximo, fui. Mas quando eu estava lá no púlpito, né, assim, na frente lá, comecei a falar para os adolescentes e tudo mais, as respostas, a interação, aquela coisa muito legal, falando sobre sexualidade. Eu lembro que teve um momento que eu fiquei muito arrepiada lá, muito arrepiada. E aí eu peguei e fiz o comentário com eles. Eu estou aqui, e eles tinha alguma pergunta, por exemplo, de prazer e tudo mais, não lembro exatamente a pergunta, mas era uma pergunta de prazer, de tesão, tudo. Eu falei assim, o tesão, o prazer, você pode sentir a todo momento, você não precisa sentir no ato sexual, não é somente o ato sexual que te dá um tesão, que te dá um prazer, não, o tesão, ele é da vida, o tesão é da nossa sexualidade. Então, eu falei para eles, eu falei assim, eu tô aqui nesse momento toda arrepiada, e isso é um tesão, entende? Isso é um prazer de estar aqui. Eu tenho prazer em estar aqui falando para vocês, né? Então, assim como eu tenho aqui falando né, fazendo essa live, também tenho tesão nisso. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas é um prazer para mim falar isso. Eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de conversar, eu gosto de comunicar isso para as pessoas. Então, isso é um tesão, né? Isso é minha sexualidade ativa. Eu estou com a minha sexualidade ativa. Como eu sou casada, como eu decidi ter um companheiro, eu tenho que ter a minha sexualidade ativa dos dois lados. Se de algum lado está pendendo, se, por exemplo, eu estou só do meu lado profissional e do meu lado
pessoal está atendendo, eu preciso dar uma olhada. Peraí, eu preciso equilibrar isso. O que está acontecendo? Que eu não estou conseguindo equilibrar isso. Agora, se eu estou, por exemplo, com muito tesão só no meu marido, no meu trabalho, não, mas eu tenho um trabalho, eu gosto de trabalhar, eu decidi que eu ia trabalhar, e de repente eu não estou trabalhando mais assim, não estou com mais afinco. Bom, preciso olhar para isso. Preciso olhar para essa minha sexualidade. Preciso olhar para esse meu prazer. O que está acontecendo? O que está me faltando ali? Qual é o brilho dos olhos que eu preciso ter para ter esse tesão novamente, entende? Então, é muito importante que você perceba que a sexualidade está em você. A sexualidade é uma pulsão de vida sua. Ninguém ao seu redor pode interferir na sua sexualidade. É só você que tem o controle da sua sexualidade. Então, é você que controla se você tem ou não prazer em tal lugar, que você tem ou não, ou que você está ativa ou passiva. É você que controla isso. E, Cris, putz, mas e aí? Tá, eu descobri que a minha sexualidade está passiva em algumas áreas, que eu não estou olhando para o meu corpo, que eu tenho uma dificuldade. Bom, é para isso que eu criei o desafio da sexualidade, né? Foi para isso exatamente que eu criei o desafio Cura da sua sexualidade. Para que a gente possa entender que a nossa sexualidade é uma função de vida, é estar alegre em todas as nossas áreas, e não apenas a nossa área sexual. E também, quando eu não estou bem nas outras áreas, é muito comum que eu também não esteja bem nas minhas áreas, na minha área sexual, nas minhas relações sexuais. É totalmente comum. As mulheres, elas são muito ligadas, elas têm uma ligação entre o coração e a vulva, entre o coração e o útero, né? Então, assim, a gente pode observar, é muito interessante que eu li esses tempos atrás e falei, nossa, foi um gatilho, assim, muito interessante. Que muitas mulheres têm o toque no seio, por exemplo, é uma estimulação muito grande para que ela chegue ao prazer. Justamente porque o seio está ligado ao nosso coração, o seio está bem aqui no nosso coração. Então, para que a mulher faça o sexo, para que a mulher ela tenha prazer com o sexo, ela precisa estar ligada no coração dela. Ela precisa ter emoção ali. Então, eu achei muito interessante, porque a gente já sabe, quando eu li isso, eu falei assim, nossa, que interessante a forma com que colocaram isso, foi a primeira vez que eu vi, porque a gente sempre está muito ligado a falar, bom, a mulher é emotiva, a mulher ela sente emoção, por isso ela sente prazer, né? Então, se ela, por exemplo, em algumas igrejas, eu já vi tanto isso na igreja católica quanto na igreja evangélica, já ouvi pastores e padres, que eu gosto muito de ouvir de ouvir isso na televisão, de ver vídeos, essas coisas, né? E eu já vi palestras de sexualidade tanto de um quanto de outro. E ambos falavam de forma diferente, claro, mas falavam que a mulher ela precisa ser esquentada durante o dia inteiro, né? Então, assim, amanhece, aí o homem faz um carinho, à tarde ele faz um carinho, ele elogia, ele faz isso, faz aquilo, para que à noite ela chegue cheia de vida para a cama. E o homem não, o homem liga ali em 2 minutos, né? Então, assim, olhou para a mulher, já deu um tesão, pá, ele quer. E ela não, ela precisa. Se ela tiver de mal com ele, se ela tiver tido algum problema, para ela é muito mais difícil essa realização do ato sexual. E essas falas se conectaram justamente com essa ideia do coração. E me fez pensar de uma forma um pouco mais clara até com relação a isso, né? Realmente, o nosso coração é a nossa emoção, então nós precisamos desse carinho, nós precisamos desse afeto. Mas quando que a gente vai ter esse afeto, Cris? Quando que eu vou entender isso? Bom, quando que eu vou ter esse afeto? Independe do meu companheiro, mesmo que eu tenho um companheiro aí, sei lá, de 20 anos, eu nunca tenha tido nenhuma compreensão dele. Eu tenha sempre servido ele de alguma maneira, porque essa era a minha visão, essa era a visão dele. Quando eu modifico o meu pensamento, automaticamente ele também vai começar a modificar o dele. Então, se eu começo a entender que a minha sexualidade precisa estar bem realmente comigo, com o meu corpo, preciso estar bem conectada com o meu ser, para eu poder entrar nesse ato sexual inteira,
E eu começo a mandar mensagens para o meu cérebro, eu começo a enviar frases de poder, eu começo a fazer outros movimentos para que eu vá colocando para mim, tirando as minhas crenças limitantes, quando eu começo a retirar as minhas crenças limitantes, que são, por exemplo, nossa, mas ele nunca olhou para mim. Que eu começo a falar assim, não, mas ele olha para mim, olha, nesse momento ele está olhando para mim agora. Olha, ele me elogiou. E aí eu começo a prestar mais atenção nas atitudes dele, começo a prestar mais atenção nas minhas atitudes, nas minhas reverberações, na minha fala, automaticamente eu vou começar a mudar a minha sexualidade. Eu vou começar a mostrar que eu tenho valor para ele. E ele, obviamente, vai começar a entender que eu também tenho valor. Então, assim, a mulher, ela está no ápice ali da sabedoria, né? Então, ela consegue, até na Bíblia mesmo existem mais de uma passagem, na verdade, mas eu lembro de uma, assim, que é mais comum, que a mulher edifica o lar, né? Então, essa é uma frase que eu reverberei várias vezes, várias vezes, várias vezes. A mulher edifica o lar, por quê? Por que a mulher edifica o lar? O que acontece? E aí a gente pode perceber que sim, a mulher ela é mais emocional, o homem é mais racional, então a mulher ela precisa lidar com as emoções dela. Quando ela lida com a sexualidade dela, com as emoções da sexualidade dela, quando ela lida com o corpo dela, automaticamente ela vai transferir isso para o homem. E o companheiro, se ele não se ele aceitar isso, se ele modificar junto com ela, eles vão permanecer juntos por muito tempo. Agora, se o companheiro não acompanhá-la nesse processo de mudança, é óbvio que vai haver aí uma separação, vai existir alguma coisa, vai ter, ou até mesmo eles podem até permanecer juntos por muitos anos, mas desconectados dessa situação, né? Desconectados do sexo, por exemplo. Existem muitos casais que, depois de anos, continuam vivendo juntos, mas como amigos, né? E isso é ruim. Então, longe de mim, não estou aqui para julgar, nem para interpretar o que é isso, se é ruim ou se não. Cada um sabe exatamente aonde fica melhor, né? Mas a ideia é que a sexualidade, ela não está totalmente ligada ao sexo, mas ela precisa também do sexo. Então, nós também precisamos, como seres humanos, como seres de troca, como mulheres que precisam trocar, que precisam reverberar com o companheiro, nós também precisamos dessa troca, tá? Então, hoje meu conteúdo para você é isso. Me explica aí depois que você assistir, coloca aí um comentário, tá bom? O que você achou, se realmente clareou para você o que é uma sexualidade, o que é sexo. Se não, quais são as suas dúvidas ainda pertinentes? Nós vamos trocar, vamos estar sempre trocando, sempre conversando sobre essa sexualidade aí feminina, sobre essa sexualidade emocional, sobre exatamente o que nos trouxe a esse desafio, o que nos pode levar mais longe nesse desafio. Então, olhando para a sua sexualidade hoje, olhando para o seu corpo hoje, o que falta para você? O que falta para você ter uma sexualidade ativa? Se você tem aí uma sexualidade passiva em alguma parte da sua vida, o que está faltando para você? O que está faltando para você brilhar os seus olhos? Qual é o lugar que você não está bem, que você não está feliz, que você precisa olhar e cuidar com carinho? Então fica essa reflexão para você hoje. Um excelente dia para aquelas que estão vivendo, que irão viver hoje, para aquelas que irão viver daqui a 2 anos. Então, um excelente dia para todos. Bom dia. Tchau, Alessandra. A Alessandra nem falou nada. Acho que ela começou a assistir depois.